Meu nome é João Vitor de Oliveira, eu sou de São Paulo, SP, a capital, a cidade aqui do Caminho da Graça do Brega, né? E eu tenho aqui só a te agradecer, né? Porque o primeiro contato que eu tive com o Evangelho foi o Senhor, quando eu nasci de novo, né? Antes de nascer de novo, o Evangelho não fazia sentido, não me preenchia nem nada. E assim que eu assisti vídeos, eu comecei a assistir vídeos do Senhor, depois de ter nascido de novo, né, aquilo foi fazendo total sentido para mim. Eu só tenho a agradecer pela existência do Senhor. Mas indo direto ao ponto, né? A minha pergunta é a respeito do universalismo. Então eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito do que o senhor acha. Eu tenho uma resposta no meu coração, mas eu gostaria de entender o que o senhor pensa a respeito disso. Se a salvação ela pode acontecer também em outras religiões, hinduísmo, budismo e coisa assim, e não depende da informação, então qual é a utilidade da história de Cristo, dos apóstolos e ensinamentos e Bíblia? Se eu posso ser salvo sendo budista, fazendo somente a caridade, fazendo o amor, é, então para que eu seria um cristão? Qual é a utilidade de ser um cristão? Qual é a utilidade de ler a Bíblia, de fazer essas coisas, se eu posso também ser salvo sendo budista? E como é que fica toda a divergência doutrinária de budismo com cristianismo? Eles acreditam em reencarnação, acreditam em um monte de coisas, algumas coisas bem bizarras, assim. Como é que fica tudo isso, né? Eles não acreditam na eternidade, não acreditam... Tem muitas religiões que não acreditam, são politeístas. Como é que fica toda essa questão? E outro aspecto então, Allan Kardec estava certo, né? Eu não sou espírita, eu sou protestante, mas fica essa dúvida, né? Allan Kardec diz que só há salvação por meio da caridade. Se é por meio da caridade, então qualquer religião que faz caridade leva a salvação, leva a Cristo. Se não depende da informação, nem do conhecer aquilo que Cristo ensinou, não só somente o amor, mas todas as questões universais, se não importa isso e sim só amar, então o que Allan Kardec estava certo, né, que é só a caridade que importa, é só amar que importa e todo o resto leva, e o que não é amor é só mais uma coisinha de nada. E outra questão é, então o cristianismo seria uma religião um pouco mais superior que as outras, pelo menos, no sentido de que ela é um pouco mais, é uma compreensão maior da vida, ou ela é igual às outras também? Muito obrigado pela compreensão e atenciosidade. Oi, João Vitor, querido. Eu gostei muito de você, João Vitor. Olha só, meu filho. Número um, vamos começar do começo. Você começou falando de universalismo, né? Eu não creio em universalismo, porque o universalismo é uma espécie de estupro de salvação sobre toda criatura. O cara não tem alternativa. Ele tem que ser incluído na vida eterna e na transcendência da glória, porque a salvação é isso. É ser tomado pela qualidade da vida de Deus, isso é vida eterna, é a qualidade da vida de Deus, e Deus é amor. Ter a vida eterna é estar tomado pela qualidade da vida de Deus, e Deus é amor. A outra coisa é que o universalismo, portanto, é uma imposição salvífica. E eu não creio em nada disso, porque eu acho que as pessoas têm o direito de quererem morrer, de quererem desaparecer, de quererem ser aniquiladas, de não quererem de modo algum se abrir para o amor. Tem gente que faz opção consciente, exclusivamente por si mesmo, pelo egoísmo, pelo autocentrismo, pelo narcisismo excludente, pelo ódio supremacista. Tem gente que carrega no coração a convicção de que a pessoa diferente tem que ser eliminada. Como essa semana mesmo, conversando com minha filha Juliana, a gente estava falando de uma pessoa que nos é comum, e ela me dizendo: pai, você não acredita se você encontrar com ele, porque eu conheci a pessoa garoto ainda. Se você encontrar com ele agora, você não acredita. Você bate um papo, ele vai dizer: não, que nada, cara.
Que nada. Vocês têm mais é que se armar. Bandido a gente tem que dar tiro mesmo. Pode ser moleque, criança. É filho de puta, vai ser bandido. Mata logo todo mundo. Vai acabando com tudo. E sobe morro hoje em dia armado para matar gente do nada e escapar. É um negócio horroroso. E ele escolhe isso todo dia. Então um cara desse morre. O melhor que pode acontecer a ele é, em morrendo, sumir, morrer, cair no Seol dos judeus, cair na sepultura, no nada, no absolutamente coisa alguma, como diriam os budistas, ser absorvido pelo mar, pelo oceano cósmico, só isso, nada além disso. É o melhor que pode acontecer. Agora, em universalismo eu nunca criei, eu jamais crerei, porque eu creio na liberdade das criaturas criadas com entendimento, com lucidez, com pensamento, com capacidade de escolherem a morte ou de escolherem a vida. Eu creio em todas as manifestações de liberdade por exercício do direito pessoal em relação à existência do indivíduo. E se ele quiser inexistir, se ele disser se vida eterna tem a ver com Deus e o que eu tenho de Deus dentro de mim me dá ódio, eu prefiro morrer e sumir, e é isso que eu quero, e viver fazendo pessoas sumirem, desaparecerem, odiando, extinguindo gente, aniquilando almas, tornando todo mundo invisível diante dos olhos dele, desprezível, infernizando a vida alheia, e ele não quer saber de transcendência, não tem nada. O melhor cenário de graça para esse cara é quando morrer, acabar. É o melhor cenário. Então eu não creio em universalismo, em estupro salvífico. Eu acho isso de humanismo romântico, tolo, bobo, infantil, e que querem transformar Deus numa pasmaceira melosa, numa goma de amor amorfo, sem caráter, diferente de Jesus, que amava com caráter. Então a primeira coisa é essa. A segunda é que você falou na supremacia do cristianismo. Seria a informação cristã, portanto, uma informação superior à das demais religiões? Eu diria o seguinte a você: o cristianismo não, o cristianismo é igual a tudo mais, com as diferenças das suas idiosincrasias próprias, suas idiosincrasias pessoais no cristianismo. Mas ele é só mais uma religião, e toda religião é só um fenômeno político, cultural, histórico, traceable. Você pode ir até as origens, ver a evolução, estudar os significados da evolução daquele pensamento, e o cristianismo é só um fenômeno histórico que começou há 17 séculos. O Evangelho de Jesus é algo anterior. Na realidade, o cristianismo é o pior inimigo do Evangelho simples e original de Jesus. Então, enquanto você usar a linguagem do cristianismo, como a maioria dos cristãos usa, associando Jesus ao cristianismo, você ainda está associando Jesus a uma construção humana. Era Jesus e o islamismo, Jesus e o budismo, Jesus e o maoísmo, Jesus e o cristianismo, Jesus e o kardecismo. Ainda é alguma coisa assim, é Jesus segundo o imperador Constantino, é o cristianismo, segundo o concílio de Nicéia, é o cristianismo, segundo Maomé e os califas depois dele, é o Alcorão, as Sharias e todos os outros escritos, segundo Moisés, os profetas e depois os rabinos,
são os textos do judaísmo, e são sempre segundo Allan Kardec. Isso aí são os ismos. E todos os ismos, meu filho, Vitor, são iguais, cara. Quando a gente está falando do fenômeno religioso, tanto faz. Tem gente boa no budismo, como tem no islamismo e no cristianismo, e tem gente diabólica no budismo, como tem no islamismo, no cristianismo, no kardecismo. Tem gente boa e gente má em todo lugar. Você olha só o que está acontecendo sob a pretensa égide e liderança de pastores evangélicos no Brasil. Veja como a gente raramente teve um tempo de tanta loucura, maluquice, escândalo, anticientificismo, negacionismo, obstrução da verdade trocada pela mentira, pelo engano, como a gente está tendo aqui. Só gente má. Agora, só tem gente má nesse meio? Não, tem um monte de gente boa. Mas também não se engane. Então, o cristianismo é só mais um fenômeno, é só mais um ismo. Ele não tem nenhuma vantagem sobre nada nem sobre ninguém. Dizer, eu sou salvo porque eu sou do cristianismo. É a mesma coisa que você dizer, eu sou salvo porque eu sou do islamismo, porque eu sou do kardecismo, porque eu sou do maoísmo. É dizer, eu sou salvo porque eu tenho religião. E porque eu pratico os princípios da caridade da minha religião, mesmo que você não seja necessariamente um ser do amor, porque a prática da caridade não carrega necessariamente amor. Porque os que mataram Jesus, os fariseus e os religiosos, davam esmolas todos os dias, praticavam a caridade, faziam isso de maneira mais pública possível para todo mundo ver a suposta caridade deles e pensarem que eles amavam, que eles cuidavam. Mas eles não estavam preocupados com nada a não ser em parecerem caridosos. Mas não havia amor neles, como Paulo diz em 1 Coríntios 13. Você pode falar em outras línguas, pode profetizar, pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, toda a informação, toda a sabedoria, dons de miraculosidade, pode ter o que você tiver, pode até ser caridoso e dar todos os seus bens aos pobres. Entendeu, Vitor? Mas se não tiver amor, o que Paulo diz? Paulo que disse, pela graça sois salvos, o que ele diz? Pode ter tudo isso, mas se não tiver amor, porque a fé pregada e ensinada por Paulo é validada, só é validada pela prática do amor. É a fé que Paulo diz que opera pelo amor. É a fé que nos designa, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, para obediência em fé. O Evangelho nos designa para obediência em fé. E a fé tem que ser praticada na base, na plataforma do amor. De modo que Paulo diz em 1 Coríntios 13, você pode ter fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada disso te aproveitará. Pode ter caridade e pode ser o maior filantropo da terra, mas se fizer isso para comprar imagem de filantropia, os pobres agradecem porque vão comer melhor, pelo menos um tempo. Mas para quem fez, diante de Deus, foi só marketing limpo, marketing filantrópico, mas diante de Deus não aconteceu nada. O cara fez só uma barganha com o mundo, mas continuou egoísta, perverso, vaidoso, maligno, achando que engana Deus no próprio coração. Se o mundo inteiro o aplaudir, ele acha que Deus e os anjos estão de acordo
com a performance vazia, mentirosa, irreal, desconectada de qualquer manifestação de amor pelo próximo na vida, em qualquer que seja a expressão religiosa dele. Como João disse na primeira epístola, vai ler lá, João Vitor, primeira epístola de João, leia e creia nela. Creia. Se você tivesse só a primeira epístola de João para ler, e você cresce nela, você estaria absolutamente seguro, espiritualmente salvo, se não soubesse mais nada. Mas cresce na primeira epístola de João, que diz, em outras palavras, que sem amor não há Deus, que aquele que ama, e ele escreveu isso lá perto de Éfeso, de Mileto, no meio da mais primitiva comunidade filosófico-naturalista do planeta, em Mileto, de Tales de Mileto e de outros pensadores, e dos primeiros filósofos cientistas da natureza, aonde a palavra logos foi cunhada como designação daquilo que carrega uma lógica, um sentido de existência. Foram eles que disseram que a criação era mantida pelo Logos, pela lucidez que habitava e subjazia em tudo que estava criado no universo. E João, que estava ali, se apropriou dessa verdade, que era o que ele cria, que no princípio era o Logos, era o verbo, era a palavra. E o que ele diz nesse ambiente, onde 99% eram pessoas não cristãs? O que ele diz? Ele diz que aquele que ama conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus. Ele diz que aquele que pratica a justiça como fruto de amor e de verdade conhece a Deus. Aquele que pratica o que os outros chamam de justiça, mas faz isso com ódio, sem verdade, sem amor, só como barganha do momento, barganha política, conjuntural, circunstancial, tudo que fazem não significa nada espiritualmente. E ele diz que existe uma equivalência, você pode ler lá marcando, entre as palavras luz, verdade, justiça e amor. Porque na primeira epístola de João, onde quer que ele fale de verdade, ele está falando de justiça, luz e amor. Onde quer que ele fale de luz, ele está falando de verdade, justiça e amor. Aonde quer que ele fale de justiça, ele está falando de amor e de verdade e de luz. Essas expressões são todas sinônimas espiritualmente falando. Então, aquele que ama nasceu de Deus, ele diz, é de Deus, procede de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor, e aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece o amor e pratica o amor, conhece a Deus. E foi exatamente isso que Jesus ensinou. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho não tem um ensino de Jesus sobre aprender a doutrina da salvação, aprender a doutrina da soberania de Deus, aprender a graça divina como doutrina. Isso nunca existiu. Graça de Deus é um ato da misericórdia e do favor imerecido de Deus, não é uma doutrina, é gesto cotidiano, tá? O mundo, a criação é feita de graça. Cada coisa que abre, cada fruta que eclode, tudo, cada criança que nasce, ou você que disse, eu nasci de novo, todas essas eclosões de vida são graça. Chamar a existência do que não existia, do nada, é graça.
não é uma doutrina, é a existência. Jesus trata tudo não como doutrina, mas como verdade apropriável, na simplicidade da fé por qualquer um. Aí o jovem rico vem e diz que tinha obedecido a lei inteira. O que eu faço mais para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, cara, se você faz de coração tudo que você faz, está legal. Mas se você não faz, então dá uma última demonstração de amor. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, me segue, tu terás o tesouro no céu. E o cara foi embora chateado, zangado, com ódio, porque era dono de muitas riquezas. Então, era só caridade para fora, mas não era amor que havia dentro. E Jesus deixou ele ir. Não o agarrou, embora se diga, e Jesus amou o jovem, mas Jesus deixou o jovem que ele amava ir embora. Não há um romance no amor de Jesus. Ele deixa cada um andar no seu caminho. E a última coisa que eu queria te dizer é, como diz o apóstolo Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, sem amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito. Mostra-me a tua fé sem isso. E através do meu fruto, das obras do meu ser, está lá em Gálatas 5, leia lá. Através das obras do meu ser, através do fruto do Espírito de Cristo vivendo em mim, me habitando, eclodindo graça, fruto do Espírito em mim, então você vai ver amor brotando de mim, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, lealdade, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Essas coisas que quem pratica, Paulo diz para eles não há lei, não estão precisando de informação, nem de sentença, nem de punição. Quem ama, anda na vontade de Deus naturalmente, mesmo que não saiba de nenhuma informação. Quem ama, anda na vontade de Deus naturalmente, mesmo que não conheça a informação. Aí a última coisa que você perguntou é: que vantagem então eu tenho em saber o que eu sei? A vantagem é saber o que eu sei. Pelo amor de Deus, eu não troco o que eu sei por não saber o que eu sei. É por isso que eu vou, e sempre fui, desde os 18 anos que eu estou indo pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho todo dia, a toda criatura, a todo ser humano, porque eu quero que todo mundo que ame saiba que o amor que está no coração deles é dom da graça, é favor imerecido, é misericórdia de Deus. Todo aquele que tem fé nos frutos do amor, da vida, da paz, todo aquele que se dedica à facilitação da existência do próximo, todo aquele que tem uma mão estendida para erguer, todo aquele que tem generosidade para partir pão, todo aquele que tem a capacidade de acolher o próximo, seja ele conhecido ou distante, ou estranho, ou mesmo totalmente estranho. Como disse Jesus em Mateus 25, esses são aqueles que, mesmo sem saberem quem era Jesus, sem nunca terem ouvido falar dele, ouvirão Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, está lá em Mateus 25, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque vocês sabiam a doutrina da graça, a doutrina da predestinação, a doutrina da santificação, porque vocês sabiam os credos
de cor, porque vocês tinham grande conhecimento acadêmico, teológico, histórico, porque vocês sabiam discutir os pensadores do cristianismo. Entrem no reino do meu Pai. É assim? É por essa razão? Na realidade, quando ele diz entrem, e eles perguntam por quê? E ele vai dizer a eles, porque eu estive com fome, e me deste de comer, com sede, me deste de beber, nu e me vestiste, enfermo e foste ver-me, preso e foste visitar-me, era estrangeiro e me abrigastes, estava nu e me vestistes. Aí eles vão dizer, desculpa, quem dera a gente tivesse feito isso a ti, quem dera a gente soubesse de ti quando a gente estava fazendo isso, mas nós nunca soubemos. Não foi a ti que fizemos. E Jesus diz, eu sei que vocês nem estavam pensando em mim, porque vocês nem sabiam de mim, mas vocês me amaram no próximo. Vocês me serviram no próximo. Vocês creram em mim, crendo na graça que acolhe o próximo. Vocês são filhos da fé que pratica o amor, que é o que eu ensinei. Mesmo que vocês não tenham ouvido falar de mim, eu vi vocês e plantei no coração de vocês, e vocês acolheram a semente e adubaram e tiveram boa vontade para com a semente soprada pelo Espírito de Deus nos corações dos seres humanos no mundo inteiro. E vocês se inclinaram na prática dessas realidades, não importando o que sabiam e o que não sabiam. No fim, ninguém é salvo por nenhuma informação, por nenhuma doutrinação, por nenhum espiritismo, por nenhum budismo, por nenhum islamismo, por nenhum cristianismo, por nenhum kardecismo. No fim, é a fé que opera pelo amor. É essa fé no significado da vida. O cara acorda lá no fim do mundo, nas Ilhas Fiji, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele sabe que fazer o que é bom, praticar a verdade, a justiça, socorrer o pobre, o necessitado, dar a vida dele voluntariamente para ajudar quem não consegue se ajudar, e uma quantidade de coisas semelhantes a essa. Ele acorda disposto a fazer isso. Ele fez sua declaração de fé na hora que acordou, e a vida dele é uma declaração de fé naquilo pelo que Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que nós aprendêssemos a ser gente de uma nova humanidade. A nova humanidade é feita de pessoas em cujos corações o valor supremo é o da prática do amor, não de informações de religião. Quando você tem a informação e não perde o amor, o bom para você, eu me sinto um bem-aventurado na Terra, porque eu tenho essas milhões de informações e o amor está em cima de tudo isso. Eu não quero nada do que eu sei sem amor. Eu só gosto de tudo que eu sei, de tudo que eu sei cada dia mais, por causa do amor que cresce cada dia mais em mim. Do contrário, se você dissesse, Caio, o que você prefere? Não saber nada, mas amar de verdade, me deixa viver ignorante, mas cheio de amor. Deixa eu morrer sem saber responder nada, mas respondendo à vida com os meus atos de compaixão, de amor e de misericórdia, porque Deus estará entendendo a confissão da minha fé. Então, meu filho, você nasceu de novo em termos dessa compreensão. Agora, você precisa entender o Evangelho, porque você ainda é um filho do cristianismo.
Eu vejo muita gente boa tratando tudo que é do evangelho como o cristianismo, até filhos meus da fé, que o cristianismo ensina, eu digo, meu Deus, os caras não entenderam até hoje que o cristianismo é uma palavra para ser colocada no rol do panteão dos fenômenos religiosos, mas que não tem nada a ver com Jesus. E quem quer falar de Jesus tem que parar de incluir o cristianismo. O cristianismo é só um fenômeno que trai o evangelho todo dia. Nós somos gentes do evangelho, nós somos filhos da primeira geração. Vivemos como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, fosse voltar amanhã, e não existe cristianismo para nós. O que existe é o evangelho da ressurreição, pelo qual estamos dispostos a dar a vida em amor, e por amor entregarmos também a própria vida. O resto, Vitor, não traz a vitória do evangelho para a vida da gente. Ande comigo, não de vez em quando, e não fique enchendo a sua cabeça na internet nem no YouTube, senão você vai ficar mais doido do que, eu não vou dizer, antigamente a gente brincava, e hoje em dia é ofensa, o que era brincadeira antigamente, mas vai ficar doidão. Então não faça isso não, tá bom? Fica aqui, vai ouvindo, que você vai crescer.